Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para responder mais uma das muitas indagações na mente dos cristãos brasileiros e em grande parte do mundo. A pergunta que nós queremos hoje responder é sobre uma das doutrinas da graça. O que é, no que consiste a doutrina da justificação pela fé? O grande reformador Martinho Lutero, certa feita, escrevendo um dos seus livros e fundamentando toda a fé protestante, ele disse o seguinte: com a compreensão desta doutrina, a justificação pela fé, a igreja permanece de pé. Sem ela, a igreja perece. E é importante entendermos então os alicerces doutrinários da fé cristã em relação à salvação, em relação à redenção, para que nós não venhamos a ser levados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer ensinamento que não esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Nos dias de hoje a gente vê muita gente fundamentando muita coisa, muito pensamento, construindo muita coisa através de uma teologia ruim, porque o problema não é estudar teologia, o problema é estudar uma teologia ruim. E é por isso que eu quero indicar você a estudar sempre a teologia reformada, comprar livros reformados. Mas vamos ao nosso tema e à nossa resposta. No que consiste a doutrina da justificação pela fé? A doutrina da justificação pela fé consiste na gente entender sobre a obra realizada por nós. E quem foi que realizou esta obra por nós? É necessário entender isso. Quem realizou esta obra por nós foi Jesus Cristo, o Deus homem. Ele desce da sua glória, ele se oferece em sacrifício e ele se coloca numa posição de sacrifício, porque somente Deus, na sua perfeição, pode saciar a sua própria ira. Somente Deus, na sua grandiosidade, somente Deus, na sua santidade, pode saciar totalmente o édito, a sentença cobrada que encaminha pecadores à perdição. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, porque Roma era uma das piores cidades do Império Romano, e lá se vivia realmente em promiscuidade aguda. O homossexualismo, a homossexualidade, ela se desenvolve desde os primórdios entre os gregos e os romanos. E os crentes em Roma foram resgatados pela graça de Deus através da pregação do Evangelho. E agora, depois de receberem a pregação do Evangelho, depois da conversão, eles precisam ser doutrinados. E sendo doutrinados, eles vão então aprender sobre a questão da obra realizada em favor deles. E é por isso que nós, entendendo isso, devemos glorificar a Cristo. E é por isso que ele vai escrever essa carta, ele vai dizer então: justificados, pois, mediante a fé. A justificação, ela consiste então num termo jurídico. Só que esse termo jurídico, ele é baixado aonde? Na eternidade. O sacrifício se cumpre no Cronos. Mas o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Isso significa dizer que o édito de perdão, do perdão de Deus, da justificação, faz de nós pecadores justificados. Ou seja, o sacrifício de Jesus anula todo o édito do pecado, toda a sentença do pecado, todo o mal que nos causou o pecado original de Adão e Eva. O sacrifício de Jesus. Um édito baixado na eternidade. A ordem de Deus da justificação é baixada na eternidade, no Kairos. O sacrifício se cumpre no Cronos. Mas é importante que a gente leia Apocalipse 13, versículo 8, que vai dizer que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. E analisando a tudo isso, a gente vai ver que o apóstolo Paulo diz aos crentes em Roma: justificados, pois, mediante a fé. A mesma fé que ele diz lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que é dom de Deus. Nós recebemos a fé para crer que esse ato jurídico sobre nós foi permanente.
para sempre. Deus, na sua bondade e na sua glória, decidiu entregar o seu Filho para que a impossibilidade de perdão fosse então possível. Foi lá na eternidade que Deus nos amou, que Deus amou aqueles que são seus, que Deus amou a sua igreja, e é por isso que Ele entregou o seu Filho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Observemos que o apóstolo diz que nós temos paz de Deus. Sabe por quê? Porque paz de Deus seria um sentimento passageiro. Ele diz, paz com Deus. Hoje você pode ter paz de Deus, mas amanhã alguma coisa pode tirar esta paz. Você pode focar a sua mente em alguma coisa, em uma dívida, em um momento de luto, em alguma perca. E esta paz que você tem de Deus, você pode ir num culto hoje e amanhã você está realmente envolvido com alguma outra coisa. Você tem paz de Deus, mas você pode simplesmente, em alguns momentos, perder esta paz de Deus. Mas uma coisa que você não pode perder é a paz com Deus. Aqueles por quem Cristo derramou seu sangue têm paz com Deus. Significa dizer que não há mais como a ira de Deus ser despejada sobre aquele a quem Cristo entregou o seu sangue, derramou o seu sangue. Por quem Ele derramou o seu sangue? Não há mais. Nós temos paz com Deus de forma definitiva por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisto consiste a doutrina da justificação pela fé. Antes éramos chamados de inimigos de Deus. Antes éramos chamados de ímpios. Antes éramos chamados de pecadores. Mas pelo sacrifício de Cristo, nós somos acolhidos. Pelo Espírito de Deus, somos adotados. E por estas verdades eternas, pela justiça que agora está sobre Cristo, nós somos justificados para o dia da redenção. Nisto consiste a doutrina da justificação pela fé. Entender a plenitude da obra de Cristo por nós. Estaremos aqui outras vezes para responder outras perguntas. Que Deus nos abençoe. Forte abraço.